Henrique, tem também Thiago Neves, o Bruno Henrique foi autor de um dos gols do Flamengo, então, na vitória de hoje, tá? Aqui comigo também estão Mário Marra e Fábio Luciano, os dois comentaristas aqui do nosso Sport Center. Daqui a pouquinho, virtualmente, o Zinho também conosco e, claro, Carlos Eugênio Simon, já que a arbitragem é sempre assunto, então, nas rodadas do Campeonato Brasileiro, tá bom? Você vai participar do programa usando a hashtag SC Brasil. Manda pra gente a sua pergunta, o seu comentário, também para os nossos comentaristas analisarem e assim você participa do programa, tá bom? Vamos lá então direto com Pedro Henrique Torre, que está em Volta Redonda, onde o Flamengo soma mais uma vitória neste Campeonato Brasileiro. Vamos lá? O Flamengo então do Renato vencendo mais uma, Pedro. Dessa vez não teve goleada, mas teve vitória. Boa noite. Tudo bem, Bruno? Boa noite para você, boa noite também ao Marra, ao Fábio, também ao Zinho, Simon, todos os amigos que estão aí no Sport Center. Exatamente, não teve goleada, mas teve aquela vitória para dar uma tranquilizada, né? Recuperar depois daquela pancada que sofreu no Maracanã no último fim de semana contra o Internacional. Uma vitória de 2-0, até certo ponto bem tranquila do Flamengo, aqui no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O Flamengo não foi ameaçado na maior parte do tempo pelo Sport. Até parecia no início ali que sairia com uma goleada novamente aqui, naquela batida do técnico Renato Gaúcho. Fez rapidamente num belo gol do Bruno Henrique. O Arrascaeta parece que colocou com a mão num cruzamento, um gol de cabeça do Bruno Henrique. Depois fez até com o João Gomes 2-0, mas aí acabou anulado por impedimento. O Flamengo numa batida mais forte. Aí começou a controlar a partida com maior tranquilidade, 1-0. Depois, logo no início do segundo tempo, o Everton Ribeiro ali, contando com a ajuda da defesa, fez o 2-0 do Flamengo e o time levou numa boa a partida aqui no estádio Raulino de Oliveira. 2-0, chegou aos 27 pontos, mantém ali aquela distância de 10 pontos para o líder Atlético Mineiro, né? Segue a caça ao líder do Campeonato Brasileiro, tem 2 jogos a menos, então o Flamengo segue no bolo ali, pensando em título brasileiro. E aí observa pela frente agora o Olímpia, quarta-feira no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Essa preocupação, garantir, sacramentar essa vaga nas semifinais da Copa Libertadores. Foi importante aqui em Volta Redonda, porque o Flamengo não tinha Gabigol, estava suspenso por conta da expulsão contra o Internacional. Também não teve o Diego no meio de campo, estava suspenso pelo 3º cartão amarelo. Ele já perde 2 jogadores. Bruno Henrique e o Willian Arão receberam aqui em Volta Redonda, nessa partida contra o Sport, o 3º cartão amarelo, ficam fora do confronto com o Ceará, fora de casa. Então o Flamengo garantiu essa vitória de 2-0, bem importante para seguir essa perseguição, como eu disse, ao líder Atlético Mineiro, e sai com alívio no peito aqui do estádio Raulino de Oliveira. A delegação já volta logo agora, após a partida, para o Rio de Janeiro. Treina segunda e terça-feira no Rio de Janeiro e aí embarca para Brasília, onde vai mandar o jogo lá com torcida no estádio Mané Garrincha na quarta-feira. E agora, se me permite, Bruno, falando um pouquinho fora de campo, o técnico Renato Gaúcho já pode sorrir um pouquinho. O Flamengo acertou sim a contratação do meio atacante Kennedy, lembra dele, do Fluminense, do Chelsea, 25 anos. O Flamengo, enfim, teve a resposta positiva do clube inglês para 1 ano de empréstimo, com a possibilidade de compra, opção de compra ao fim do contrato. O Flamengo deve pagar em torno de 500 mil euros por esse empréstimo, e aí a opção de compra de 10 milhões de euros. E aí, se assim for feita, o Flamengo vai ter esse valor que pagou pelo empréstimo reduzido ao fim dessa compra, que o Flamengo pode fazer ou não daqui a 1 ano. O Flamengo também atrás do Andrés Pereira, meia/volante ali do Manchester United. Aí uma situação um pouco mais difícil, um jogador muito valorizado, né? Obviamente no mercado europeu. O nosso até companheiro Fred Caldeira, do TNT Esporte, que deu essa informação. Hoje também ele informa mais uma vez que a opção do Andrés Pereira é jogar pelo Flamengo. O Flamengo confiante, conversando com o Manchester United sobre essa possibilidade. O Flamengo deseja, assim, os mesmos moldes ali do Kennedy. Um contrato de empréstimo de 1 ano e aí uma possibilidade de opção de compra, mas aí a questão do Andrés Pereira é um pouco maior. Ele estava emprestado a Lazio e o Manchester United queria 25 milhões de euros pelo jogador. Então aí é uma questão um pouco mais a ser trabalhada, é outro patamar de jogador
esse valor do Andrés Pereira, mas o Flamengo quer reforçar e dar essas opções ao técnico Renato Gaúcho. Thiago Mendes, situação esfriou bastante, mas o Flamengo está ali, na espreita, deixando lá com o Lyon. Está chegando o fim da janela europeia. Se o Thiago Mendes não for para nenhum lugar, o Flamengo está com a proposta dele lá, aquela questão que ele passou para o Lyon. Ó, também os mesmos moldes, pagam valor pelo empréstimo, 1 ano aqui e uma opção de compra ao fim do contrato. O Lyon estava batendo o pé com uma obrigação de compra. Vamos ver como é que vai ficar essa história, mas aos poucos o Flamengo vai dando algumas opções novas para o técnico Renato Gaúcho sobreviver, porque daqui a pouco tem aí essa questão de data FIFA, 3 jogos em sequência aí de seleções, e o Flamengo perde muitos jogadores. Renato Gaúcho já pode ter uma opção, de repente, ali pelo lado direito, o Kennedy na vaga do Everton Ribeiro. Bruno. Boa, Pedro. Ótimo, hein? As informações, então, com o Pedro Henrique Torri, que volta já, claro, com a entrevista do Renato Gaúcho, que você vai ver aqui, tá? Aqui no Sport Center. Obrigado, viu, Pedro? E ele lembrou também que tem Flamengo na Conmebol Libertadores nessa semana, também aqui na ESPN Brasil, aqui no Fox Sports. O Edu, é o seguinte, você já enche o nosso telão, assim, com um tamanho assim. Alô, nação rubro-negra, que alegria ter a sua companhia. Esse é o No Detalhe, após a vitória do Flamengo por 2-0 diante do Sport, no estádio da Cidadania, com gols de Bruno Henrique e também Everton Ribeiro. Mengão venceu, chegou a 27 pontos no Campeonato Brasileiro. Já tem entrevista coletiva do técnico Renato Gaúcho. Nosso repórter João Mércio já está lá posicionado, aguardando o nosso treinador. Vitória importante do Flamengo, hein, Atisson? Importante, jogando muito bem, com uma postura muito boa dentro do jogo, não deixando o adversário jogar. Poderia ter sido um placar mais elástico. Gostei muito do posicionamento. Alguns jogadores chamando a atenção na individualidade, mas no conjunto em si, o Flamengo muito bem organizado. Gostei bastante da partida, não deixando o adversário criar situações tão perigosas. Dominou o jogo, um jogo realmente que o Flamengo teve total domínio e merecedor da vitória. Poderia até ter tido um placar um pouco mais elástico, mas em si, a partida que chama mais atenção são os 3 pontos, né, Emerson? Smigo também está aqui junto com a gente. Vitória do Mengão 2-0. Como é que é, Smigo? Escalando a tabela de classificação, subindo a cada rodada. Flamengo fazendo o seu papel, tem que vencer. 2-0, poderia ter sido mais? Poderia, tranquilamente, mas 2-0 você ganha os mesmos 3 pontos de 4-0, 5-0, então vamos embora subir a tabela. Jogou muito bem, quem entrou não comprometeu, gostei da zaga também, a defesa também se comportou bem demais. Cara, o Flamengo tá de parabéns, embalado para quarta-feira que tem Libertadores. É claro que o Sport não exigiu tanto, né, o Atisson, da nossa defesa, mas a questão é o posicionamento, né, Smigo? Exatamente. A zaga se comportou muito bem. O Léo Pereira, né, nas interceptações, nas antecipações, Bruno Viana também. Gostei bastante. Então, é claro que o ataque a gente já está acostumado a ver um ataque de muita qualidade, o meio-campo com a Arrascaeta, Everton Ribeiro de muita criação, mas hoje acho que o grande destaque do Flamengo foi a defesa. Então, você chamou a atenção na antecipação, na organização dentro da transição. Isso. E outra coisa que me chamou a atenção foi na bola longa, né? Naqueles primeiros minutos. Isso. Que o Sport buscava aquela bola em profundidade longa, tirando a bola da pressão lá da defesa, mas tentando achar um contra-ataque. E aí a defesa muito bem colocada, bem postada, evitando que o adversário encaixasse algum tipo de contra-ataque ou bola longa, né? E outra coisa que me chamou a atenção foi quando o próprio Léo Pereira saiu um pouco mais com a posse de bola, e aí o Arão tinha uma leitura, uma inteligência de entrar como o terceiro zagueiro ali para dar o equilíbrio, porque o adversário até tentou sair algumas vezes por ali, só que aí com a cobertura do Arão acabou evitando, né, que o adversário também criasse um perigo, né? Isso muito pela leitura do Arão. Gostei muito do posicionamento, principalmente porque o Viana não vinha jogando com tanta frequência. Precisava de um pouco mais de rodagem, precisa mais de jogos. E com isso ele estava muito firme na marcação. Teve momentos que ele foi até tranquilo e aí evitou para qualquer tipo de problema. Jogou a bola para a lateral, evitou que o adversário criasse alguma situação e o time se colocava de novo na parte defensiva, mas gostei muito, tanto, né, dos 2 zagueiros, gostei do Arão fazendo esse posicionamento, muito firme na leitura, e aí a gente viu alguns jogadores se destacando, como a Arrascaeta, para mim foi o melhor do jogo, Everton Ribeiro jogando muito bem, Bruno muito firme também, sempre muito regular no seu posicionamento. Então, assim, a gente viu realmente um time muito forte. É lógico que a gente quer ver um pouquinho mais do Pedro, voltar a ser aquele Pedro que iniciou a temporada. Mas a gente entende que ele teve um problema de Covid, de saúde, agora recentemente um problema de
torção de tornozelo, e isso acaba dificultando a sequência de física com ele. Então isso a gente sabe que é importantíssimo, o ritmo de jogo, a sequência. E o Pedro brigou muito, né, cara? Ele chutou, tentou, cabeceou. Então com isso acabou, né, tendo um jogo muito equilibrado. Maravilha! João Mércio, nosso repórter, está na sala de coletiva lá do Estádio da Cidadania para conversar com o técnico Renato Gaúcho. Com você, João. É isso, iniciando a coletiva de imprensa do técnico Renato Gaúcho depois da vitória do Flamengo contra o Sport. A primeira pergunta é do Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Renato. Parabéns por mais uma vitória em disputas contra o Sport. Mais cedo, em tom de brincadeira, Hernanes disse que não há discussão sobre o título de 87. Ele é mais um na lista dos que precisam ver seu DVD? Hernanes é um grande profissional, grande jogador. A pergunta é, e se ele tivesse vindo para o Flamengo, ele falaria a mesma coisa? Não, eu já falei uma vez, já falei várias vezes, o título do Flamengo, o título se ganha dentro do campo. O Flamengo ganha dentro do campo, o Flamengo é campeão brasileiro de 87, esse assunto está encerrado com todo o respeito ao esporte. Rafael Melo, do canal Raflamelo. Renato, o Flamengo acertou hoje com Kennedy e negocia para ter Andréas Pereira. O quanto esses reforços elevariam o patamar da equipe? Você conhece o futebol desses jogadores? Eu conheço o futebol dos dois jogadores, obviamente, mas eu como treinador, eu só comento sobre um jogador no momento que ele assina contrato com o clube. Eu já vi muitas histórias do futebol, já vi muita coisa que muita gente fala do jogador contratado. Chega na hora, o jogador não está contratado e a gente fica pagando mico. Então essa pergunta deve ser feita mais para a diretoria. É lógico que eu converso bastante com o presidente, com o Braz, com o Bruno, mas eu só me manifesto, só dou a minha opinião sobre o jogador no momento que ele assina contrato com o clube. Pergunta do Caê Mota, do GE. Renato, boa noite. Queria que você falasse da boa fase do Isla desde sua chegada. Voltou a ser o jogador com ultrapassagem dos primeiros momentos do Flamengo, mas com equilíbrio defensivo que fez falta em alguns momentos. De que maneira você conseguiu resolver isso e o quanto ele é importante para a subida de produção também do Everton Ribeiro? Eu acho que a gente conseguiu recuperar vários jogadores, né? Não só o Isla como e o Everton. Muitos jogadores a cada partida que passa estão subindo cada vez mais de produção. Isso é importante. É importante o jogador jogar com essa confiança. O jogador ganha, o treinador ganha, a equipe ganha. Então, quando cheguei aqui, eu vi que vários jogadores estavam cabisbaixos, com alguns problemas. A gente procurou conversar, corrigi-los no campo, passar essa confiança, essa alegria para eles. E eles têm desempenhado o futebol deles, até porque quem sabe não desaprende. Então esses jogadores com certeza não iriam desaprender a jogar. Então voltaram a jogar, cada partida que passa estão jogando melhor. Todos eles que são chamados têm nos ajudado. Isso é importante porque nós temos 3 competições e a gente precisa de todo mundo. Pergunta do Gustavo, do canal Gustavo Henrique Dando Choque. Renato, até que ponto te preocupa o momento do Pedro? Você admite ter uma conversa com o jogador? Eu tenho conversado bastante com o Pedro. Eu sinceramente eu gostei do Pedro no jogo de hoje. Ele só não fez gol. Ele participou de muitas jogadas. Tem que dar mérito também para o goleiro adversário. Hoje ele estava com um probleminha inclusive no tornozelo. Jogou na vontade mesmo, até porque no último jogo lá contra o Internacional ele saiu com o tornozelo muito inchado. Não viajou nem sequer para o Paraguai. Hoje ele foi um pouquinho no sacrifício, com as dores no tornozelo. Mas o Pedro, ele é jogador fundamental pra gente, um jogador que preocupa bastante sempre o adversário, nos ajuda bastante. Além do problema do tornozelo hoje, a gente tem que dar um desconto que, infelizmente, o campo não estava nas melhores condições. Então isso dificultou bastante o futebol, não só do Pedro, mas da equipe toda. Tiveram alguns lances aí perigosos, inclusive, e tem que dar os parabéns ao Klaus e sua equipe, que eles se comportaram muito bem, a arbitragem, é isso que a gente quer. Mas no mais aquilo que eu falei, o Pedro é um jogador importantíssimo pra gente, teve lá, criou várias situações de gols, e principalmente por esses 2 problemas, talvez ele não tenha criado mais devido ao tornozelo dele e devido também às condições do gramado.